Bom dia, amigos Asis. Hoje a gente vai falar sobre um parceiro da nossa empresa, que é o Instituto do Professor Gabi, do professor Gabriel Bolinho. Gente, essa semana a gente teve o prazer de fechar uma parceria com ele e nada mais justo que vir aqui contar um pouquinho da minha experiência dentro do curso. Por quê? Porque não tem sentido a gente fechar uma parceria e falar que é bom sem mostrar o resultado. Nós, da empresa Asis, não queremos passar para vocês uma situação hipotética. Queremos passar para vocês a informação real de coisas que vimos e vivimos aqui em Buenos Aires e por isso estamos recomendando e falando. E não seria diferente com o curso do Gabi, que eu tenho um carinho especial, diferente, porque eu acredito que não seria capaz de aprovar o primeiro ano se não fosse por conta de estar no curso dele. Então é assim, o Gabi, ele é um professor especializado em matérias para o pré-grado da UBA. Eu fiz o pré-grado lá, fiz as matérias lá em 2016, quando eu cheguei, e eu consegui aprovar todas as matérias dentro de um ano. Eu cheguei em março e em dezembro eu já tinha aprovado a minha última matéria e estava indo viajar, de férias para o Brasil com tudo correto para começar o primeiro ano de fato em 2017. Então eu tive uma experiência muito boa. Realmente o Gabi entregou para mim como professor, como profissional, aquilo que eu esperava e muito mais. Porque, como eu falei nos stories anteriores, ele era um professor tão dedicado e tão, se importava tanto com a gente que perto de prova ele respondia WhatsApp, qualquer horário do dia. A gente estava fazendo exercício de matemática, química, biofísica, o exercício não saía. A gente sabia que, por exemplo, era um exercício que cobrava muito. A gente mandava mensagem, mandava foto do exercício, ele respondia qualquer horário do dia, respondia final de semana e ele não cobrava nada por isso. Então ele é um tipo de profissional que ele entrega muito além do que ele se propõe. E aí é muito bacana poder recomendar isso, algo que eu vivi e vi e testifiquei. Então é assim, eu cheguei e no primeiro quadrimestre eu cursei matemática pelo UBA 21, química pelo UBA 21 e, se eu não me engano, eu cursei IPC pelo UBA 21. Resumindo, as matérias do pré-grado são ICSI, IPC, Biologia, Química, Matemática e Biofísica. Tô tendo uma colinha aqui, porque já faz um tempinho, né? Então, eu cursei Química pelo UBA 21, Matemática pelo UBA 21 e IPC pelo UBA 21. Ou seja, eu cursei 3 matérias no primeiro quadrimestre e deixei 3 matérias para cursar no próximo quadrimestre. Perfeito. Só que matemática pelo UBA 21 é um sistema muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Por quê? Porque matemática já é uma matéria difícil para quem gosta de humanas, para quem gosta de biológica, como um aluno de medicina. O aluno de medicina ele já tem mais essa facilidade para humanas e biológicas em comparação a exatas. Então a matemática ela já é por si só difícil. E além disso, dentro da matemática aqui na Argentina, a gente aprende integrais e derivadas, coisa que no Brasil a gente não aprende. Um aluno brasileiro, para aprender integrais e derivadas, ele precisa estar no primeiro ano de uma faculdade de engenharia, por exemplo. Então, isso torna o processo de aprendizado da matemática mais difícil. Então, por isso mesmo, por estar sabendo de todas essas dificuldades que eu ia enfrentar, eu não abri mão de fazer um cursinho. Então, mesmo sabendo que o UBA 21 era muito difícil para matemática, eu encarei o desafio. Então, eu fiz o GAB, eu me preparei para matemática, para química e para IPC. O GAB não dá aula de IPC e nem de ICSI. Essas 2 matérias eu fiz com outro professor que se chama Jorge Lescano. Tanto o Gabi quanto o Jorge, eles são ex-professores da UBA, então eles sabem exatamente como cai na prova. E esse é o diferencial, porque não é só você estudar a matéria e aprender a matéria, né? Igual que quando a gente se prepara para um Enem, quando a gente se prepara para um concurso, é essencial você ter um mapa das provas passadas, entender como pergunta os temas que você está estudando. Se você não tem isso claro, não adianta só saber a matéria. Você chega para fazer a prova e você não aprova. Por quê? Porque às vezes havia uma pegadinha, uma pergunta meio duvidosa, você se engana, você se enrola e você não aprova. Então o curso, ele te dá o caminho das pedras. Além dele te ensinar as matérias, ele te dá
como são perguntados exatamente cada tema. E assim, é real, você senta para fazer a prova e a prova tá perguntando igualzinho o Gabi te preparou, igualzinho ele falou para você treinar. Então assim, realmente me senti muito segura para esse processo de pré-grado na UBA por ter o Gabi me assessorando. Então assim, eu fiz isso, matemática, química e IPC. IPC eu passei, química eu fui para final, né? A final aqui, ela acontece quando você não tira uma nota alta, quando você tira uma nota básica, por exemplo, 4,4, você vai para a final. Para poder aprovar, você também tem que tirar no mínimo 4. E o 4 equivale a 60%, como se fosse 60% dessa prova. Então, química eu fui para a final, dei a primeira final e não passei. E aqui, todo aluno tem direito a 3 chances de finais. Na primeira final de química, eu não passei. Eu sempre tive dificuldade em exatas, então eu fui, dei a primeira final, se eu não me engano, em julho, não passei. E aí, na próxima data de final, eu dei e eu aprovei. Não sei se a próxima data foi em dezembro. Eu sei que eu dei a próxima data. Eu dei em julho, não passei. E depois eu dei numa próxima data. E aí eu passei. Graças a Deus. Treinei bastante os exercícios que nem o Gabi ensinava. Peguei provas passadas do UBA 21 de Química. Fiz. E quando chegou na minha prova, não foi difícil. Realmente eu não estava preparada para as perguntas. Sabia muito da matéria, mas eu não estava treinada na prova. Quanto mais provas eu fiz, quanto mais eu treinei o jeito que pergunta, quando foi para fazer a segunda final, eu já passei. E matemática, que foi meu calcanhar de Aquiles, eu não passei, eu tirei 2 nos 2 parciais do UBA 21. Então, eu tinha um caderno com todas as questões, com toda a matéria, tudo pronto, do jeitinho que o Gabi dava. Mas eu precisava recursar a matemática. Então, isso foi um desafio, eu fiquei muito triste. Cheguei no Brasil contando, poxa, reprovei matemática, vou ter que recursar. E graças a Deus eu tive apoio da minha família, eu tive palavras de ânimo, de incentivo. Eles falaram, Luana, recursa, não tem problema, a gente não tá te pressionando, vai dar tudo certo. E aí eu voltei das férias de julho e recursei matemática pelo CBC, fiz ICSE pelo UBA 21, biologia pelo UBA 21 e biofísica pelo UBA 21. Biologia e biofísica o Gabi também me deu, eu não tive problema nenhum em aprovar. Pelo UBA 21 foi bem tranquilo a minha experiência. Matemática pelo CBC foi muito mais tranquilo. Assim, não se compara a matemática pelo CBC da matemática pelo UBA 21. Eu tinha aulas muito completas de matemática. Eu tinha já estudado tudo, então eu estava repassando, eu não estava aprendendo nada do zero. Eu estava repassando a matéria e fazendo mais exercício para estar preparada. Então, se eu não me engano, na primeira prova eu tirei 8, eu acho, e na segunda prova eu tirei 10. Então, eu não fui nem para a final. Eu aprovei direto a matemática pelo CBC e foi muito incrível. Dentro dos temas de matemática, existiam alguns temas que eu tinha mais dificuldade. Então, eu pedi para o Gabi, eu não tinha condições de refazer o curso. Na verdade, não tinha sentido eu refazer o curso de matemática se eu realmente tinha aprendido. O problema não era aprender, o problema era treinar a prova. Então, alguns temas eu tinha dificuldade, eu pedi para o Gabi, poxa, será que eu posso vir na aula de tal tema, sei lá, na aula de logaritmo, só para ter, assim, me sentir mais segura. Ele me deixou no segundo quadrimestre, mesmo não cursando matemática, mesmo já tendo pago, ele me deixou ir em algumas aulas específicas dos temas que eu tinha dificuldade, só para me ajudar nesse reforço. E aí eu senti, assim, na pele, o que é você estar em contato com alguém que realmente é compromissado com o que faz e realmente é humano, sabe? É humanizado, sente a dor do outro, percebe a necessidade do outro e ajuda realmente. Então, assim, foi especial por isso, por essa experiência que eu tive. E além disso, né, também cursei no segundo quadrimestre ICSE, pelo UBA 21. ICSE, eu tive bastante dificuldade, mesmo sendo uma matéria bem histórica, porque quando eu cheguei aqui eu não tinha dimensão que a história da Argentina é tão diferente em comparação à história do Brasil, eu não tinha essa dimensão. Quando eu me dei conta, eu estava tendo que cursar essa matéria e aprender muito de história, é uma matéria muito histórica, e ao mesmo tempo aprovar biofísica, aprovar matemática pelo CBC, biologia, então assim, eu tinha muitas coisas no mesmo quadrimestre. Então, eu deixei ICSE pelo UBA 21,
porque eu descobri que tinha a oportunidade de dar Ix-Libre em Alvexaneda. Então, o professor Jorge Lescano, ele abriu um curso intensivo de Ix para essa Livre, nos ensinou todo o passo a passo da prova, como nos preparar para a prova, como estudar o material desse professor específico de Alvexaneda, e aí a gente se preparou, se eu não me engano foi um mês e pouquinho, todo dia a gente tinha aula lá no microcentro da cidade, e no final desse tempo eu fui, a prova era de consulta, se eu não me engano, eram 5 perguntas, e só que a consulta você já tinha que ir estudada, não servia você só ter consulta. Se você não estudasse previamente, você não tinha, dentro do período de tempo, a habilidade de achar a resposta. Então, eu fiz essa consulta, mas eu já estava estudada, então quando eu vi as perguntas, eu já abria rápido, eu já tinha marcado aquela resposta, eu já sabia argumentar. O professor da Ix-Libre de Alvexaneda, ele quer que, além de você colocar assim, o referencial histórico, ele quer que o aluno argumente. Muita gente não passou porque não tinha o poder argumentativo que o professor queria. E tudo isso foi ensinado no curso do Jorge Lescano também, que é parceiro do Gabi. Então, assim, o saldo de dezembro, né, de 2016 foi muito bom, eu aprovando a Ix de uma maneira livre, ou seja, só indo lá, fazendo essa prova de consulta e aprovando uma prova só. Eu aprovando biofísica, aprovando biologia, aprovando matemática pelo CBC sem ir para a final. Foi muito bacana. E tudo isso foi possível pela ajuda do curso do Gabi. Eu sou muito grata. Quando eu pegar o meu diploma da UBA, eu vou olhar e eu vou lembrar de todo o caminho que eu recorri, de todo mundo que me ajudou e que fez parte desse processo. E sem dúvidas, o Gabi fez parte e foi importante para que eu consiga chegar nesse momento. Então, é isso. Eu espero que tenha sanado a dúvida de vocês e espero que incentive vocês a estudar mais e se preparar mais. Tchau, gente. A gente se vê.